Tá no ar mais um Mentes em Ação, o bate-papo de quem sonha, planeja, arregaça as mangas e faz acontecer. E como sempre, de praxe, te inscreve no canal, curte, comenta, manda pros teus amigos, compartilha com a gurizada aí e vamos que vamos. Eu sou o César Camerini, @cesar.camerini. Estamos aqui hoje recebendo uma pessoa ilustríssima, muito especial, nutricionista, Alana Sulzbach. Sulzbach. Alana Sulzbach, muito obrigado por ter vindo aqui aceitar nosso convite e conversar um pouquinho com a gente. Eu agradeço o convite. Fico muito feliz de estar ao lado de dois grandes amigos, né, antes de mais nada. Né, eu gosto muito de estar com os meus amigos para prestigiar o trabalho deles. E acho que é o que a gente vai fazer hoje aqui, é cada um prestigiar o trabalho do outro. Com certeza. Rasgação de seda começa agora. A gente tem que começar assim, né? Alana, a gente tá muito feliz de te ter aqui. A gente tá num projeto novo, que é esse podcast, Mentes em Ação. Eu acho que tu é a personificação desse nome, né? A tua cabeça não para de funcionar, tá sempre fazendo coisa nova, sempre com ideias novas. A gente conversa muito fora daqui também. Uhum. Já conversamos mais, né? Sim. Mas vamos retomar as conversas. Acho que sempre foi muito positivo. E a gente queria... Na verdade, essa semana a gente conversou e falou assim, cara, a gente já gravou alguns episódios. E a gente já gravou com um casal. A gente ainda não gravou com uma mulher. A gente precisa trazer uma mulher foda. E a gente chegou num consenso que tu seria a nossa primeira convidada. E a gente quer, então, que tu comece. Não sei se tu quer falar alguma coisa ou eu rasgar um pouco essa seda também. A gente quer que tu comece... A gente vai estar assinando embaixo tudo que tu tá falando. A gente quer que tu comece te apresentando. Nos conta, na verdade, para os nossos ouvintes. Isso aqui é um bate-papo para inspirar pessoas. E eu quero que muitas pessoas, muitos homens e muitas mulheres também nos assistam e saiam... depois desse episódio, te vendo e falando assim, eu quero ser que nem ela. Eu quero que tu saia daqui hoje inspirando novas pessoas para fazerem as suas coisas, seus projetos de vida acontecerem também. Então nos diz, o que tu faz? Conta para as pessoas o que tu faz da vida, quais são tuas paixões, enfim. Vai-te embora. Então, acho que pra gente começar falando, né? Eu sempre gosto de iniciar com as minhas formações, né? E todo podcast que eu vou prestigiar os meus amigos, eu falo que toda vez que eu começo falando das minhas formações, eu pergunto quanto tempo as pessoas têm pra escutar. 15 minutos. Porque toda vez que eu desenrolo isso, né? Sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, né? Eu acho que se eu puder colocar aí, uma das minhas maiores características é ser curiosa, ser estudiosa, né? E isso ajuda muito. Então, eu sou nutricionista de formação. Minha primeira formação é o técnico em biotecnologia. Sou nutricionista de formação, me formei pela URGS em 2017. Tenho algumas especializações, né, em comportamento humano, nutrição esportiva, fisiologia do exercício. Sou mestra em ciência e tecnologia dos alimentos. Sou professora de pós-graduação. Atuo como nutricionista hoje. Sou empreendedora, tenho um coworking na área da saúde. E estou encerrando alguns cursos na área de gestão de esporte, gestão de executivo de futebol. Amo estudar, né? Sou cientista, pesquisadora assistente em alguns projetos de pesquisa. E tem mais uma penca. E tudo isso com esse rostinho de 21 anos, tá, Will? O que a biomedicina não faz? Eu acho que com o que a gente tem de informação hoje, né, do jeito que as coisas estão com questão de informação rápida, assim, eu acho que a nutrição é uma das coisas que é uma das coisas que mudou bastante, né? Todo mundo tem acesso agora a tudo que é coisa que é referente à nutrição, né? Sim. E é uma profissão, assim, que eu acho que nos últimos anos ela deu uma
Evoluiu muito, né? Assim, evoluiu muito, né? E tu já é talvez, estamos falando em 6 anos aí, né? De atuação, sim. profissão, né? Acho que talvez tu já tá dessa nova geração, né? No finzinho da geração antiga para essa nova geração. Mas te perguntar, né? Primeira coisa que a gente queria é saber por que tu escolheu a nutrição. Como que tu foi parar nesse mercado, nessa Eu vida? acho que essa é a parte mais bizarra, né? Eu nunca quis nutrição. Eu sempre falo que a nutrição me escolheu, né? Quando eu estava no ensino médio ali, né? Eu sempre fui uma pessoa multitarefas, né? Eu acho que isso é importante trazer. Eu me lembro que no ensino médio, no último ano, assim, eu sempre fui muito pleiteadora das coisas. Eu sempre busquei muitas coisas de forma autônoma, inclusive, né? Então, no primeiro ano do ensino médio, eu estudava numa escola pública. E aí, eu vi que eu não ia vencer um vestibular numa universidade federal se eu não melhorasse a minha forma de obter ensino. Tu prestou atenção nisso em ti mesmo? Ninguém te falou? Ninguém me falou. Tu Ninguém me falou. identificou. E aí, isso no primeiro ano do ensino médio, eu estudava numa faculdade, numa escola pública. E aí, eu comecei a ver assim, tá, beleza. Meus pais não tinham grana para pagar uma escola particular. E aí, eu comecei a pensar assim, bom, de que forma que eu posso encontrar mais conhecimento, com mais qualidade, né? E aí, eu fiquei pensando assim, tá, uma bolsa, beleza, como? E deu, bom, tem 2 estratégias, né? Ou através do esporte, ou mostrar pra eles que eu sou muito boa e que seria muito bom pra eles me ter lá dentro, né? E, então... 16 anos. Isso, com 16 anos. E aí, eu fui pleitear uma bolsa e minha mãe sempre trouxe muito isso, né? Dos nossos... da nossa descendência, né? Apesar de não parecer, eu tenho descendência alemã, né? Meus 2 sobrenomes, eu escolhi usar o Sulzbach, mas é Von Sulzbach Brasil, o nome inteiro, né? Então, eu brinco que tem a Lana Nutri, que é a Lana Sulzbach, e a Lana Empresária, que é a Lana Brasil, né? Que é quem assina, paga os boletos, faz tudo, né? E, enfim, daí eu fui procurar uma bolsa, daí eu fui numa escola que era de educação alemã, né? Então, eles tinham ensino alemão, toda a parte religiosa também alemã. E aí, eu consegui uma bolsa integral para mim e uma bolsa parcial para minha irmã. E aí, eu fui estudar no 2º ano e 3º ano do ensino médio nessa escola particular. O início foi horrendo, né? Porque tu sai de uma educação pública para uma educação particular. Eu tinha vontade de chorar todos os dias, que eu me sentia muito inferior, né? E, claro, várias questões que hoje eu falo, assim, o uniforme ajudava muito, porque daí era menos uma coisa para pensar, né? Tipo, não tinha que acordar, pensar em roupa, né? Nessa idade que tu é adolescente, tipo, tu pensa muito na questão da imagem. E, enfim, eu queria muito prestar vestibular para design de produto na época, que era o que tinha na URGS disponível, que seria o design de moda das universidades particulares. E no 3º ano do ensino médio, eu tinha aula de manhã, estagiava na prefeitura à tarde, 2 vezes na semana eu tinha francês. E no final do ano, eu vi que... Bonjour. No final do ano, eu percebi assim, ainda não vou dar pé. Eu senti assim, ainda não vou dar pé no vestibular. E aí eu fui lá, bati na porta de um cursinho. E eu assim, preciso de uma bolsa. Tem alguma coisa pra fazer aí? Tudo isso tu tá fazendo sozinha? Tudo isso sozinha. Minha mãe falava assim, você é louca, para de fazer coisa. E tudo isso sozinha, ônibus. Tipo, saía do centro de Porto Alegre, meu cursinho era na Oswaldo Aranha. Meu cursinho de línguas era na Oswaldo Aranha. Daí saía da Oswaldo Aranha, ia pra Alberto Bins de noite. E aí eu era monitora da turma, né? E aí eu... Era manhã, tarde e noite, né? Era de manhã aula, de tarde estágio. Eu brinco que esse estágio foi o que me ensinou também a fazer contas do que valia ou não, né? Em relação a dinheiro mesmo, né? Eu passava na frente do McDonald's, olha que desgraça. Eu passava na frente e daí eu olhava assim, quantas horas eu tenho que trabalhar para comprar um combo?
sabe? Daí eu aprendi a dar valor, comecei a dar valor pras coisas. Forjou o que tu é hoje. Exato. E aí eu fiquei assim, cara, beleza. Daí eu tinha esse estágio à tarde, 2 vezes na semana tinha esse curso de línguas à noite. E aí depois voltava pro centro pra estudar ainda. Então saía, meu dia terminava mais ou menos 10h30. Eu fiquei umas 2 semanas subindo da Alberto Bins até Salgado Filho a pé. Sozinha à noite. Ixi. E aí, meus pais achavam que eu ia desistir. Sim. Aí, quando meu pai viu que eu não ia desistir, ele, tá, beleza, a gente vai te buscar de noite, porque não tem como. A gente não tem como deixar tu voltar a pé sozinha e daí depois pegar um ônibus até aqui, tipo, 10 horas da noite, chegar 11 horas da noite em casa, né? E aí, beleza, eu fui fazer o vestibular. Na época, ainda era... Eu sei que hoje o rodízio dos locais de prova é diferente na URGS, né? Mas na época, os locais de prova eram por curso. E aí, meus pais moravam bem na Zona Sul de Porto Alegre. E não que isso seja uma desculpa hoje, porque hoje eu já acho que nada disso é desculpa, mas tudo bem. Meus pais moravam bem na Zona Sul de Porto Alegre. E no segundo dia de vestibular, eu tinha caído no bairro Floresta, né? Que é muito longe da Zona Sul. No segundo dia de vestibular, eu cheguei 3 minutos atrasada. E o URGS é aquele negócio, né? Fechou. E aí eu fiquei assim, meu Deus. E aí eu passei, meu pai, né? Meu pai é tipo... Isso unha e tinha carne. feito para o vestibular para designer de produtos. E aí eu e meu pai, a gente é unha e carne, assim. E meu pai, nossa, se culpou muito por a gente não ter saído 5 minutos antes, ter chego, tipo, no horário. Ou por não ter feito uma rota diferente. Então ele sofreu muito comigo nessa semana, assim. Ah, tu não entrou e não prestou vestibular? Não prestei vestibular esse ano. E aí foi um negócio meio... Eu tenho um perfil e eu falo que eu sou assim pra tudo, assim. Quando eu tomo um tombo, eu vou no fundo do poço. Daí eu sofro tudo que tem pra sofrer. Daí eu pensei, ok, agora eu já reclamei, já chorei, agora eu vou resolver, né? Então eu passei uma semana, tipo, luto dentro de casa, sim. Né? Minha mãe me olhava, eu tava, tipo assim, pijama. Eu pensei, meu Deus do céu, né? E aí eu olhei assim, tá, beleza, agora eu vou resolver. Qual é o meu objetivo? Entrar na faculdade com 16 anos. Né? Porque eu entrei na universidade com 16 anos. E eu, beleza, vou resolver. Comecei... Deixa eu fazer um parênteses. Uhum. O que eu acho mais incrível até agora dessa história é que tu sabia que tu ia conseguir aquilo que tu tinha te proposto a fazer. Nem teus pais sabiam que tu ia conseguir, né? Tipo, chegou um ponto ali que eles falaram, tá, ela não vai desistir. Pela segurança dela, nós vamos começar a buscar ela de noite. Mas o que eu quero dizer é assim, somos sempre nós que sabemos o quanto a gente aguenta, o quanto a gente é forte, o quanto a gente suporta para alcançar aqueles objetivos que a gente quer muito, né? Sim. E pelo que tu tá trazendo aqui, de novo, a personificação disso. Sim. Tu sabia que, cara, aos 16 anos eu vou fazer, eu não tenho dinheiro, eu estudo no colégio estadual, eu vou bater na porta do cursinho e vou perguntar do que eu posso fazer aí, porque eu quero fazer o cursinho. Então, exato. Fantástico. Por enquanto, fantástico. E eu falo muito, assim, sobre do não pegue tão leve com você, né? Essa característica do não pegue tão leve com você veio pra mim do esporte, né? Porque antes de largar o esporte, né? Eu era atleta em 2 esportes e profissionalizei em 2 esportes ao mesmo tempo, né? Quais? Eu era badminton e ginástica rítmica, que os dois são valências totalmente diferentes, né? E com cargas de treino muito diferentes também. E eu falo assim, eu era muito temperamental, né? Isso se amenizou muito, né? Por exemplo, jogar um jogo em dupla, que nem a gente joga futevôlei, era um estresse pra mim, quando mais nova. A Lana é do futevôlei também, tá? Joga muito. Obrigada. E... Enfim, então essa característica do não pegue tão leve com você consegue, né? É uma característica que foi muito polida dentro do esporte pra mim. Sim. E aí, beleza, tipo, eu não consegui fazer o vestibular da URGS aquele ano. E aí eu sentei, arregacei as mangas, né? Como vocês mesmo falaram. E eu falei assim, bom, agora eu vou entrar na universidade esse ano. O que eu vou fazer, eu não sei. Na época tinha algumas bolsas do município e tinha o ProUni também. Aí eu pensei assim, beleza, eu me enquadro nos dois tipos de bolsa, né? Eu fui fazer, consegui uma bolsa para arquitetura e uma para nutrição.
Aí eu fiquei pensando assim, arquitetura, eu nunca fui muito boa em física e nunca fui muito boa em matemática, né? Assim, problemão, né? E daí eu, nutrição, esse negócio de cozinhar, vamos ver, o que vai dar aí nesse negócio? Mal sabia eu no que eu estava me metendo. E aí eu fui, consegui uma bolsa parcial no início. Fui estudar numa faculdade particular. E aí, meus pais me apoiaram pra caramba, né? E aí meu pai, eu vi que assim, cara, era muito suado pra ele pagar aqueles 50%, sabe? Eu olhava assim, eu pensei, eu tenho que amar muito isso, porque senão não vai valer a pena esse esforço que ele tá fazendo. E eu vi, assim, minha mãe saía de manhã pra levar a gente, me largava na faculdade, largava minha irmã no colégio. E aí, no segundo semestre, eu pensei, não tá certo isso, meu pai pagar esse dinheiro. Ele passar dor por minha causa, sabe? E aí eu fui lá e consegui uma bolsa integral. Aí, beleza. Cursei lá o primeiro ano. Aí eu fiquei assim, cara, mudando o currículo. Não tá bom isso aqui. Aí eu descobri que tinha um vestibular da URGS que era extra, assim, que era só pra trocar de uma universidade pra outra, mas que tu não precisava trocar de curso. Que era um vestibular específico, né? Que eles chamam de extra vestibular. E eu fui lá, fiz a prova específica e passei. E daí eu entrei na URGS e segui minha formação. Então, hoje eu falo, assim, essa questão da autonomia, né? Do procurar sempre as coisas, do não tá bom, assim. Isso é uma característica minha que eu carrego desde sempre, assim. Do assim, não tá bom, do não ser acomodada, do olhar assim, não tá legal, né? Talvez se fossem outras pessoas, assim, tá, beleza, tô aqui, né, 100% de bolsa. Minha mãe me leva na universidade, minha mãe me busca, almoço, de boa. URGS é pandemônio. É aula de manhã, de tarde, de noite, em campos diferentes. Às vezes tu tá no Vale às 7h30 da manhã, aí tu tem que estar às 15 horas na saúde, daí tu tem um intervalo que tu não consegue fazer nada, não consegue trabalhar, não consegue estagiar, não consegue, rentabilizar o teu tempo. E o custo, né? Porque eu falo, assim, às vezes a gente pensa que uma universidade particular custa mais, mas eu vou dizer pra vocês, assim, vindo de uma família simples, assim, custa... A particular e a pública custam tanto quanto. Federal, tanto quanto. Porque, na verdade, tu não consegue... Fica muito na mão dos pais, assim, né? Tu entra jovem, pra começar, né? Tu entra jovem. E tu acaba ficando na mão dos pais porque tu não consegue trabalhar, tu não consegue contribuir, né? Exato. Fica tudo ali, o teu deslocamento, teu transporte, o livro, sei lá o quê, porque tu não consegue ter um trabalho. Exato. Né? Mas aí, basicamente foi isso, assim. Fez a tua faculdade, tu foi te apaixonando pela nutrição. No início eu odiava, tá? Aos poucos. Real, assim, porque pra mim era muito dolorido não estar fazendo algo que eu olhava, assim, eu passava na frente do estúdio de moda e eu ficava assim, Tá, e quando tu te apaixonou? Eu me apaixonei quando eu vi que eu tinha muita facilidade. Quando eu vi assim, meu Deus, eu sou muito boa nisso. E eu era muito boa nas básicas, assim. Então, eu comecei a disputar com as minhas colegas. Nota. Biologia celular, bioquímica, biofísica. E fazia as provas com as pernas, assim, terminei. Eu olhava assim, terminei. E aí, eu me lembro, assim, de... até hoje, assim, eu sou muito grata, assim, às minhas colegas, porque, meu Deus, minha turada deve ter sido um saco, né? Porque eu olhava assim, eu falava assim, eu tirei 9,5 na prova que todo mundo tirou 6. E tu te imagina fazendo outra coisa? Não sei isso. Hoje eu não me imagino fazendo uma coisa só. Entendi. Depois de muita terapia, entendi que eu não preciso ser uma coisa só. Tá, esse é um papo que tá no nosso roteiro lá pra frente. Porque a Lana, quando eu conheci, ela já tava fazendo um monte de coisas. E foi fazer mais um monte também. Mas eu quero saber assim, Lana. Tu te formou? 2017. 2017 tu te formou. E como é que foi o início da tua profissão? Tipo assim, tá, tô formado, agora eu preciso captar cliente, o que eu vou fazer dentro da nutrição, pra que área eu vou, como é que foram as tuas dificuldades nesse sentido, pra que lado tu... Enfim, pra que lado tu andou, assim, e o que aconteceu pra isso acontecer? Tá. Eu acho que a minha carreira como nutricionista começou antes mesmo de eu me formar. Porque isso é uma das coisas que eu falo que é muito importante, assim. É fazer estágios. Eu fiz muitos estágios em áreas diferentes. Não só no que eu gostava.
Até pra ver o que... É pra ver assim, ó, o que nem pensar, né? Por exemplo, eu trabalhar com amamentação, pra mim nem pensar. Tipo, eu não nasci pra isso. Eu tenho colegas que trabalham com orientação de amamentação que elas são muito boas no que elas fazem. Eu não sou boa nisso. Trabalhar com doença, eu não sou boa nisso. Então, eu falo assim, sempre... Eu tenho uma frase que eu digo desde antes de me formar, que é, saiba o que você sabe. Se tu souber o que tu sabe, exatamente o que tu domina, tu não vai te ferrar, cara. Sim. Porque se tu for te meter na área do outro, tu vai tomar chumbo, tipo, certo? Entende? Por exemplo, a comunicação. Comunicação é uma área grande. Tem nichos dentro da comunicação. A nutrição é uma área grande. Tem nichos dentro. Então, assim, óbvio que tem pessoas que dominam mais de uma área, mas áreas muito distantes é muito difícil, sabe? Então, quando a gente fala, assim, de nutrição como um todo, assim, eu comecei a estagiar em diferentes áreas, né? E aí eu comecei a entender que o consultório era uma possibilidade e que sempre seria com esporte. Porque na universidade eu entendi, né? Que, se eu tivesse tido uma nutricionista, uma equipe multidisciplinar, quando eu era atleta, talvez eu teria rendido mais como atleta. Sim. Né? Teria me lesionado menos. O que me tirou do esporte, tipo, alto rendimento, foram as lesões. E o temperamento também, né? Cara, eu também. O joelho é incrível, cara. O meu joelho me cobra até hoje, cara. A galera do badminton fica muito brava que esse cara fala que é peteca. Oi? A petequinha. Badminton é peteca. É peteca. Peteca. E a galera se ofende que fala peteca, não? Cara, eu não me ofendo. Eu falo assim, tu vai olhar, assim, um jogo... tipo, o pessoal fala assim, aquele da peteca, e eu penso, esse mesmo. Esse mesmo. Esse mesmo. Não tem outra forma de comunicar o esporte. Aqui a gente conhece assim, né? Daí tu fica... Mas, cara, é muito doido, assim, assistir um jogo, assim, de trio jogo. Assim, é muito, muito legal. E é muito rápido, é muito ágil, então... e tem que ter muita consciência corporal, tipo... Sim, bizarro, não, bizarro. E a nutrição, ela é fundamental pra tu ter um autodesenvolvimento, né? O Cristiano Ronaldo vai vir aqui uma hora e vai falar pra nós sobre isso. Cara, tem muita coisa que a gente vê hoje, assim, na alta performance que a nutrição pode auxiliar, né? Eu falo que a nutrição, ela tá na base de um atleta de alto rendimento. Então, quando a gente quer performar, seja aqui, você, tipo, pensando em parte cognitiva, né? Ou um atleta falando na parte cognitiva, no aumento de potência, aumento da velocidade, a nutrição, ela vem como pilar fundamental. O atleta que não come bem, pode ter certeza, ele vai lesionar, ele vai se machucar, ele pode ser muito talentoso. Mas talento sem dedicação, sem tu estudar, sem tu entender pra onde tu pode ir. Sim. Acho que isso num todo, né? Não só o atleta. Tipo, tu te formou em nutrição, tu teve que ter a consciência de o que eu gosto, o que eu não gosto, pra que lado eu vou. E tu, é consultório voltado pro esporte. Exato. Eu acho que foi por aí. E daí a dificuldade que tu... Cara, todo mundo tem. Dificuldade de captação de clientes pós-formado. Direto tu abriu um consultório. Não foi bem... Nada é fácil na minha vida, gente. Gostaria. Na dos empreendedores em geral, tá? No geral, né? A gente sempre tem que se ferrar bastante, né? Eu sempre falo, assim, que eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. E isso me abriu muitas portas, né? Então, e sempre fui, olha agora, tipo, muito modesta, né? Muito querida por muitas pessoas. Modéstia à parte. Modéstia à parte. Mas enfim, então eu comecei a estagiar num consultório de nutrição, né? E aí a nutricionista na época me ensinou, né, o que fazer e o que não fazer. Mais sobre o que não fazer do que sobre o que fazer. Mas enfim, sou grata, assim, demais pela oportunidade. E aí eu comecei a fazer vínculos com alguns lugares, né? Então eu atendia numa academia, foi lá que eu conheci a Laís também, né? Então na academia que a Laís dava aula. Querida Laís, um beijo. Beijo, amiga. Então comecei a fazer vínculos com lugares, né? E, enfim, surgiu depois de praticamente um ano aí atuando como nutricionista. Eu, obviamente, trabalhei com coisas que eu hoje não gosto e não trabalho também, né? Por exemplo, eu trabalhei um tempo em cozinha,
né? Não sou apaixonada, né? Hoje é uma coisa que se me pedirem assim, assina uma responsabilidade técnica lá do meu restaurante. Pode ser o melhor restaurante de Porto Alegre. Não vou. Não vou, não é pra mim. Esse negócio aí, ó, sem maquiagem, sem esmalte, cabelo preso, toquinha, Não é a tua. sapato antiderrapante, esse negócio não é pra mim. Não é a tua. Assim, eu gosto de andar no salto, bem maquiado, cabelo bem arrumado, um unha perfil. pintada. Eu sei, cara, tem gente que ama. Eu tenho nutricionistas que são parceiras nossas, que eu indico, inclusive, quando me solicitam esse tipo de serviço, que eu falo assim, eu olho assim, ó, a pessoa é apaixonada. Eu tenho uma nutricionista que atende, tipo, esporadicamente lá no BI, e ela tem 9 supermercados que ela é responsável técnica. Eu falo pra ela assim, é loucura. Do mesmo jeito que quando eu falo pra ela que eu atendo 60, 70 pessoas Pois no mês, é. ela me olha e fala assim, isso é Eu loucura. ia falar isso, ela deve falar a mesma coisa. Mas são perfis de profissionais Exato. daquela profissão. Skills, né? Skills. Cada pessoa tem skills pra um Exato. tipo de... Como que é eu vou te perguntar uma outra coisa, assim, questão do o início, quando tu tem uma profissão, assim, que o teu resultado, normalmente, não depende só de ti, né? Tu tá iniciando uma profissão, tu é nova aqui, tu é nova, tá aqui com clientes. deslanchar, tu depende precisa do... mostrar resultado daquilo ali, pô, sei lá, pra novos, e só que aquele resultado, ele não depende só de ti, né? Como que é, assim, como que tu lidou com isso no início, assim, questão de ter Eu algo acho que depende... eu acho que esse é o meu grande diferencial, até hoje, assim. Eu me torno amiga dos meus pacientes. É tudo aqui. Tudo é comportamento. Tudo é comportamento. Essa semana ainda eu tinha postado uns stories falando que eu recebi umas mensagens de paciente que ainda tá no início, assim. Falando assim, não, eu quero desmarcar. E eu, mas por quê? Né? Então, eu falo que tem a regra dos 5 porquês, né? Se eles conseguirem me convencer com 5 porquês, se for pertinente a resposta, eu vou desmarcar. Mas se eles não conseguirem, eles têm que ir na consulta. E o que eu mostro, principalmente, é, tipo, ser empática e sempre contar com o erro do outro. Eu acho que o segredo deles atingirem resultado mesmo fazendo quase nada é eu ser realista e contar que eles vão errar. Ninguém consegue fazer 100% de um plano alimentar de cara. Pensa assim, treinar. Se eu te pedir assim, eu preciso que tu treine uma vez por dia, todos os dias. Essa forma já iria te impactar, né? Porque eu já falei assim, treina uma vez por dia, todos os dias, né? Mas se eu falar que tu precisa comer bem 6 vezes por dia, todos os dias, qual tu acha que tu vai errar mais? Não tem. Né? Eu falo assim, é mais fácil de tu errar na alimentação, porque às vezes tu tem... O mínimo que tu vai fazer é 4 refeições, né? Então, tu tem mais risco de erro na alimentação do que no exercício. O exercício tu já fez. Tá check. Entendeu? E a alimentação já, tipo, tu pode... Parece que sempre tem um chefão pra vencer, né? Sempre tem tipo, um chefão pra vencer. Tu vai lá, fez o café da manhã. Beleza, passou. Aí agora é meu próximo chefão, almoço. Aí parece que tu tá sempre numa batalha, né? Então, hoje, uma das coisas que eu prezo muito, 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 muito dentro do consultório é mostrar pras pessoas que elas podem ter resultado comendo os alimentos que elas amam. Né? Então, isso eu acho que é uma das coisas que acalenta. E aí tu vai desfazendo. Eu falo assim, é quase que um nó que eu tenho que ir desfazendo, que é a concepção que cada pessoa tem de dieta. Que dieta é proibição, né? Sim. Exatamente. Restrição. E tudo que é proibido restrição muito Chato. mais gostoso. Tudo que é proibido. Se eu te falar que tu não pode encostar nessa garrafa que tá em cima da Tem coisas mesa... proibidas que são boas. Tá? Tem coisas proibidas que... sabe? Não, mas assim, se eu te falar assim, César, tu não pode encostar nessa lata que tá aqui. Tu não vai ficar assim, nossa, mas o que aconteceria se eu encostasse? Claro. Então, se eu disser pro meu paciente assim, olha, tu não pode beber no final de semana, nem pensar. Vai chegar no final de semana, ele vai estar salivando por uma Pois é. cervejinha. Né? Então, o que tu faz? Tu fala assim, olha, o que tu ama? O que tu não abriria a mão? Tipo, eu sempre pergunto pros meus pacientes, né? Tem paciente que fala assim, pão. Eu, beleza, vou colocar o pão todos os dias. Eles, eu assim, todos os dias. Mas é que quando eu disse chato, quando tu falou assim,
não pode alguma coisa, restrição, eu digo chato, porque, cara, quando eu procuro uma Nutri, se ela me proibir de qualquer coisa, cara, eu tô procurando, eu preciso escutar ela, porque quem entende é ela, né? Ela é a técnica daquele assunto. Se tu me disser que eu tô proibido de fazer alguma coisa, eu sei que eu não posso fazer. Então eu te acho uma chata. É isso que eu quis dizer, sabe? Sim. Só que, realmente, eu queria trazer uma coisa aqui, uma pergunta pra ti. Foi a primeira vez que eu, César, vi alguém passar uma dieta para algum paciente com doce de leite. Polêmico. Cara, quando eu vi, assim, alguém postou alguma coisa, tava comendo doce de leite e te marcou, e eu falei assim, essa Nutri é legal. Essa Nutri não é chata, essa Nutri é legal, tá? E eu queria te perguntar, assim, foi uma criação tua, da Alana, colocar o doce de leite em dietas, ou tu, sei lá, trouxe, aqui foi tu? Sim, aqui fui eu. E no início foi muito doce engraçado. De leite demais, tá? Doce de leite Obrigada, eu amo, né? Ah? Eu falo para meus pacientes que eles comem o que eu como. E eles, não, brincadeira. E eu disse, não, sério? É sério? Eu assim, eu só prescrevo o que eu executo. É porque eu acho uma facilidade para entender. O dia que eu vi esse post, logo eu fui pra analogia, assim, como assim doce de leite, né? Tipo, relações públicas, começa a pensar, começa a teorizar sobre tudo. Sim. Aí que eu fui entender que uma dieta, ela é calculada. Então, tipo, se eu comer uma colherinha de doce de leite, ou uma colher de sopa, ou de chá, ou não sei, são coisas diferentes. Sim. Aquele número de calor acaba sendo uma ciência exata também, né? É. Então, isso me fez entender, na época, como funciona uma dieta. E eu acho que o teu método de passar isso para os teus clientes e conversar faz eles entenderem. Sim. Não torna o processo chato. Torna o processo, por isso que eu não posso tal coisa. Exato. Ou por isso que eu não posso em tal quantidade. E esse é o grande diferencial que eu acho dos profissionais. Sim. Fazer o paciente ou o cliente entender por que aquilo ali pode ou não pode acontecer. Exato. Porque a linguagem do nutricionista, cara, quem entende é o nutricionista. Que nem a gente falou no outro episódio. Tipo, eu dizia pro meu cliente assim, cara, eu faço tudo o que tu quiser. Eu sei o que eu faço, entendeu? Mas eu preciso fazer ele entender. Eu preciso fazer ele entender. Essa é a grande diferença do profissional com sucesso. Né? Sim. Eu acho que dá pra trazer, assim, alguns links dessa fala que tu trouxe agora. Que é a educação liberta. Então, eu falo que a grande maioria dos pacientes que sentam na minha frente, eles estão buscando liberdade através da alimentação. E eles só vão ganhar essa liberdade quando eles conhecerem os alimentos e o seu próprio corpo. Então, muitas vezes os pacientes chegam lá assim, Alana, eu quero fazer uma dieta para emagrecer X quilos. Eu disse, beleza, vamos. Eu disse, olha, eu monto o planejamento junto com ele e falo, isso aqui dá para fazer. Quero emagrecer 5 quilos em um mês. E eu disse, olha, talvez dê para fazer, mas talvez tu vai ter que te dedicar mais aqui, vai ter que abrir mão dessas coisas aqui e o emagrecimento não vai ter tanta qualidade, né? Mas tem essa via aqui, se tu beber uma vez na semana, tiver uma refeição livre na semana e fizer 5 treinos na semana, tu vai conseguir emagrecer 2,5 kg de gordura, de qualidade, vai desinchar, parará. Tipo, eu consigo explicar pra pessoa o que ela tem que abrir mão e o que ela não vai precisar abrir mão. Né? E daqui a pouco, se a gente tiver pequenas permissões ao longo do processo, tu consegue manter o processo por mais tempo. E aí o resultado ele fica mais consistente, né? Todo mundo quer um resultado consistente, porque não tem um paciente de emagrecimento que não tenha sentado na minha frente, que não tenha me falado assim, ou já tô tentando emagrecer sozinho e não tô conseguindo, ou minha vida inteira tentei emagrecer e sempre voltei pro peso. Porque as pessoas não conseguem ter consistência. E tem uma coisa que é o seguinte, tu vai voltando. Eu passei a vida inteira numa sanfona, assim, Emagreci e engordava. Só que eu tinha muita facilidade para emagrecer. Mas ao mesmo tempo, muita facilidade de ganhar até os 33.
Depois do meu 33, eu continuei com a vida de antes, só que eu parei a sanfona. Então, tipo assim, eu demoro muito pra perder e eu ganho muito rápido, né? Então, tipo assim, ó, o que começou a acontecer? Eu continuei com a mesma vida que eu sempre tive, só que antes eu tinha facilidade pra perder esse peso. Então, tipo assim, eu fazia 2 meses ali, só me cuidava um pouco, já ficava normal. Daqui a pouco eu voltava pra aquele peso lá, aí eu pegava, parava um pouquinho de novo, voltava e secava. Aí, quando passou daquela idade ali, diziam pra mim que era depois dos 30, daí eu passei 31, eu sou E daí tu diferente. tava, eu sou diferente, eu sou diferente. Eu não sou igual a eles, eu vou ficar sempre assim. E aí com 33... Trancou bem quando estava mais inchada. Mas isso é uma questão hormonal, né, Will? A gente fala que durante a vida a gente tem oscilações hormonais, né? E óbvio que quando a gente fala de emagrecimento, tem a questão genética que influencia, né? O pessoal fala, a genética não influencia. Influencia sim, né? Então, óbvio que tem pessoas que têm uma genética e um biotipo corporal que facilita o emagrecimento ou facilita o ganho de massa, né? Então, tem as classificações aí, endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, que é sobre a facilidade da pessoa de ganhar massa. Tem pessoas... todo mundo tem, né? Uma tia que fala assim, mas eu não como nada. Todo mundo tem, né? Ou então aquele magrinho lá que come que nem um doido. O primo aquele, né? Que tu olha assim, cara, acaba com a maionese domingo. Tu piscou a maionese e tá no prato dele. É capaz dele tirar um pouquinho da maionese, colocar no teu prato e pegar a maionese pra ele. E aí tu olha, o cara é tipo magricelo de ruim, né? De ruim, magro de ruim, né? Magro de ruim, né? Então, esse é o cara que é ectomorfo, né? Que é o cara que, tipo, come e não ganha peso, né? Daí, em compensação, a gente tem um endomorfo, que é, tipo, respirou, engordou. Eu sou endo. E eu vou te falar, eu já fui algumas vezes nutricionista. E às vezes que eu fui assim, tipo, pra mim, como é que eu vou dizer assim, vem a parte da restrição, né? E vou te dizer assim, ó, é mais do mesmo que tu acha na internet, sabe? Isso é bem complicado, sabe? Fica assim, cara, daqui uma semana eu vou te passar uma dieta pra ti, que eu vou fazer especialmente pra ti. Aí daqui a pouco vem, mas isso aqui é igual ao que tinha que a outra me deu lá também. Isso é terrível, isso é terrível. Isso é uma das coisas, assim, que com o tempo, assim, eu fui vendo a necessidade, né? Óbvio que todas as evoluções acontecem a partir de tu observar o que não tá bom, né? Ou o erro dos outros, ou o teu erro, né? E nos últimos 2 anos, assim, eu mudei muito a minha forma de entrega dos planos, né? Eu sou uma pessoa que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, né? E tem algumas coisas que são meio bizarras, né? Que eu diagnostiquei TDAH faz pouco tempo, tipo uns 3 anos, mais ou menos. E daí, isso explica muita coisa, né? Explica o hiperfoco em algumas coisas que é tipo... Meu Deus do céu, tipo... Às vezes as pessoas conversam comigo e eu tô, tipo, em Nárnia, né? Eu falo assim, quem sofre muito com isso são os cônjuges, né? Tipo, coitado, Claro. né? Às vezes o Rafa fala comigo, eu tô... muito além. Aí ele, oi, e eu... Oi! Quem é você? O que você está fazendo aqui? Né? Mas, enfim, daí eu via que eu tinha muito esse perfil de procrastinador, né? Então, o que eu entendi? Que pra mim valia muito mais a pena eu iniciar a montagem da dieta enquanto o paciente estava na minha frente. Então, hoje, nenhum paciente sai do meu consultório sem a dieta ser entregue no dia. Isso aí é diferente. No dia. Por quê? Ele pode sair, pode me falar assim... Lana, eu tô com pressa, não vou conseguir esperar tu terminar. Eu assim, tudo bem. Eu não saio do consultório se eu não tiver terminado a dieta. Não saio. É um método teu. Um método meu. Eu não saio do consultório. Porque, assim, no dia seguinte já vão ter outras prioridades. Daí aquela dieta já vai estar na lista lá embaixo. E aí eu já vou ter me passado. Então, daqui a pouco tu notou alguma coisa importante dele que tu na hora... Então, assim, isso é muito importante. Eu tenho hoje uma equipe onde eu faço a prescrição de lanches embalados, de barras de proteína. Eu solicito, assim que eu finalizo a dieta, a montagem do plano, eu solicito para minha equipe entrar em contato direto com o meu paciente. Então, o meu paciente, ele é o típico preguiçoso. Ele não precisa fazer nada. O pessoal do suplemento entra em contato com ele, dos manipulados entra em contato com ele, das barrinhas de proteína entra em contato com ele. Se ele abrir o aplicativo, eu falo em qual corredor do mercado tem a barrinha de proteína.
ele não precisa, tipo, despender energia pra executar o plano. É muito fácil. Porque o que acontece, né? Eu acho que a tendência quando fica difícil, ele vai desistindo, né? Daí tu sempre tem uma desculpa, né? Não tem como dizer que não vai fazer, entendeu? Não tem como não fazer. Mas daí tu tem a questão de sou amiga dos meus pacientes, né? Deve ter um outro tipo de relação ali que, não sei, daqui a pouco tu não fala com eles só durante a consulta, tu deve... Não, eu chamo eles durante a semana também, né? E aí eu quero complementar o que o Will tinha te perguntado, assim. E eu acho que muitos novos profissionais da nutrição, eles talvez não saibam lidar com isso pro lado bom e pro lado ruim, tá? Tu tem um paciente que vocês traçaram lá um objetivo e o cara, ou a mulher, alcançou o objetivo. O teu nível de satisfação é qual? E tu tem um paciente que não alcançou o objetivo. O teu nível de frustração é qual? E como lidar com isso como... Porque daqui a pouco assim, ó, o que eu tô querendo dizer? Novos profissionais podem não estar alcançando objetivos dos pacientes. E isso pode estar frustrando eles tanto. E daqui a pouco eles até pensando, tô no lugar errado, sabe? Então, como lidar com a satisfação, o positivo, e com a frustração enquanto profissional? Tá. Eu acho que tem várias nuances nessa tua pergunta, tá? Uma das coisas que eu acho que é muito importante é entender que nem todo paciente vai casar com o teu tipo de conduta. Perfeito. Né? Por exemplo, eu não sou o perfil nutricionista mãe. Eu não sou. Que é a nutricionista que cobra. Que é tipo, como assim? Como que tu não fez? Por que tu bebeu? Eu não sou esse perfil. Eu não tenho esse perfil. Eu falo assim, mãe, tu tem em casa. Aqui tu vai sentar, eu prescrevo um negócio contigo, discuto, debato, assim, a ideia é uma construção. Somos um time. E pra eu fazer o gol, tu tem que cruzar direitinho. Assim, cara, se eu tiver na lateral com a bola e eu pifar pra ti na frente do gol e tu errar o gol, sendo que tu treinou isso, meio complicado, né? Tu vai olhar pra mim e vai falar assim, minha parte eu fiz. Sim. Né? Então, eu acho que tem muito essa... Quando tu fala de atingir, né? A primeira coisa é entender que não é todo paciente que vai casar contigo. Por isso que eu falo, assim, o que eu entrego hoje, muitos outros nutricionistas entregam. Mas o paciente que fica na minha frente, ele fica porque ele gosta de mim. O meu método é muito diferenciado, mas ele fica porque ele se identificou comigo. Né? Ele se identificou com ser guiado por mim. Isso eu falo sempre não só para os pacientes, mas para os meus seguidores ali no Instagram mesmo, né? Eu falo assim, tu escolheu um nutricionista, sustenta. Confia nele. O especialista é ele, né? É muito difícil o nutricionista errar cálculo de dieta. Tem os casos, assim, né? Que a gente vê uns absurdos. Mas é muito difícil errar. Muito difícil errar. Então, assim, se o paciente fizer o básico, muitas vezes ele já vai ter um baita resultado, né? E aí, lidar com a frustração, eu vou dizer pra vocês, assim, eu tenho pouquíssimos casos, assim. Os meus casos, que antes eu ficava muito frustrada, era com evasão, né? O paciente fugir de mim, não voltar. E aí eu entendi que são fases, as pessoas têm fases na vida. Às vezes ela não tá pronta pro processo. Exato. E eu identifico isso hoje facilmente quando eu vejo que tem pacientes que vieram, trataram comigo 2 meses, sumiram. Daqui 1 ano eles voltam pra mim. Aí eu entendo, tipo assim, cara... Ou, foram consultar com outro nutricionista e eles voltam assim, Lana, é contigo o negócio, não tem como, né? Então, acho que tem muito a questão que se relaciona, assim, com a frustração do paciente e conseguir lidar com isso, né? Mas muitas vezes é de tu pegar essa frustração dele e transformar, olha, a gente já testou isso aqui, então isso aqui já não deu, né? Mostrar pra ele também que não é uma receita de bolo, né? É. Tipo, as pessoas têm muito isso, assim, porque minha mãe fez tal coisa e emagreceu. Vou fazer a mesma coisa que ela. Não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. É. Se fosse receita de bolo, eu sempre falo, né? Se fosse poção mágica, cara, quem inventasse ia estar rico. Quando o pessoal começa, assim, com os métodos absurdos, tipo, emagreça 10 quilos em 5 dias. Eu assim, cara, assim, meu Deus, como é que ninguém contou isso antes? Ué? Assim, como é que essa pessoa não tá milionária? Sabe quantas pessoas pesquisam sobre emagrecimento por dia? É bizarro. Google,
600 mil pessoas. Emagrecimento. Como emagrecer? Não existe. Não existe, Cara, tipo... eu acho que em toda profissão... Quer dizer, não vou dizer em toda, né? Porque eu não conheço todas, mas... São profissões que... Modesto ele. Realmente não é uma receita de bolo. Não é colocar o ovo para dar liga em tudo ali. É ser humano. Cada ser humano tem um tipo de pensamento, um formato de... um perfil de vida, né? Sim. Talvez nisso eu encaixe realmente todas as profissões, porque todas dependem sempre de um ser humano, né? Sim. Então, a gente vai descobrir muita coisa. Eu acredito que a nutrição, há 10 anos atrás, ela era muito diferente do que ela é hoje. Sim, sim. Né? É uma evolução... 10 anos atrás eu tava entrando na faculdade. Era o frango, batata doce e brócolis o dia inteiro, 4 vezes por dia, tipo... Sabe que eu Hoje é um entendi... doce de leite. E sabe que hoje... Olha que loucura, né? Sabe? Eu entendi, lá quando eu me formei, assim, a minha maior frustração foi não conseguir executar esse tipo de dieta. Eu não conseguia fazer frango, batata doce e brócolis o dia inteiro. Primeiro, porque eu andava de carro o dia inteiro e isso estragava direto dentro do carro. Sim. Sim. Segundo, que eu odeio batata doce até hoje, gente. Tipo, não tem como. Eu odeio, tipo, pra mim, batata doce assada, tipo... tem uns rolês que dá pra fazer com batata doce, mas, tipo, pra mim é muito embuchante. Não dá. Sim. O pessoal fala assim, deve amar batata doce nutricionista. Aí eu pensei... eu socorro. Então, eu comecei a entender que a nutrição fixa, tipo, e cheia de amarras que as nutricionistas prescreviam quando eu me formei, que não servia pra mim. E aí eu fui estudar e conhecer a nutrição flexível e entender que existiam outras formas de prescrever os alimentos que eu gostava, que eu podia comer chocolate todos os dias, desde que calculado, que eu não ia engordar. Sabe? Ou que eu não ia, por exemplo, que eu podia... hoje eu tenho... Vou dizer assim, eu tive dois momentos, assim, meio épicos dentro da nutrição. Foi quando eu comecei a prescrever bisnaguinha com doce de leite. Isso aí. E quando eu comecei a prescrever os tragos dos meus pacientes. Meu Deus do céu. Vida? Gente, vocês não estão entendendo a briga que eu comprei no meio da nutrição. Eu tinha um nutricionista que me ligava assim, você tá doida? A gente vai te denunciar. E eu falava assim, denuncia, tá tudo calculado. Ninguém falou que é proibido. Cara... E esses pacientes que tu prescreveu isso alcançaram seus objetivos? Alcançaram os seus objetivos. Eu tenho pacientes, assim, de alto rendimento. Atletas, né? Que daí eu não prescrevia bebida alcoólica, eu prescrevia, sei lá, doce de leite, né? Chocolate, que estão comigo até hoje, né? De 2019 até agora. Tipo, a Emily, que é uma atleta de futebol, tá comigo até hoje, né? Eu tenho... Ele me joga muito. A Emily é... sem palavras, né? Esquece. Referência. E, então, eu tenho atletas que estão comigo até hoje. Eu tenho pacientes de emagrecimento que fizeram... eu já dei alta, né? Então, esse paciente não depende mais de mim, ele já sabe o que fazer. Bebeu, já sabe o que fazer. Teve uma festinha de criança, sabe como organizar para não passar, né? Tudo é estratégia e tudo é comportamento. Depois de tu polir comportamento, desmistificar esses nós, né? Desatar esses nós, a pessoa tá livre, né? E eu falo assim, isso é liberdade. Eu falo, a alimentação, ela é uma ferramenta, né? Que ela tem que ser utilizada junto com a educação. O pessoal não aprendeu isso ainda. Antigamente tinha aquela máxima, né, de não posso comer isso porque não faz bem. Uhum. E eu acho que tu é uma pessoa que vem trazendo... Não, calma aí. Tu pode, só vamos ver como, né? Exato. Então tem uma diferença. E é um método Alana. Exato. Né? Eu acho que o que mais prevalece disso, assim, do não posso comer isso, é que ninguém gosta de dizer não. Ninguém sabe dizer não, né? E aí, o que é ensinado dentro do consultório são as diferentes formas de dizer não, né? Sim. Então, eu falo assim, o não posso é muito dolorido pros ouvidos. E o não posso faz com que as pessoas queiram te mimar, porque se tu não pode, como tu tá sofrendo? Chata, sabe? Pô, Não, pode. Tenho certeza. Chega na casa dos pais, tá fazendo dieta, tua mãe fala assim, eu vou fazer aquela lasanha que tu gosta. Ai, mãe, não posso, tô de dieta.
Aí, a mãe, ai, tadinho. Tadinho. Mas tu nem precisa emagrecer. Né? Tu tá tão fraquinho, meu filho. Tu tá tão fraquinho. E aí vira aquele, tipo... Daí tu fica assim, ai, vou me permitir só hoje, né? Ai, como é que eu vou dizer não pra minha mãe? Aí não é sobre dizer não. Isso não é sobre falar eu não posso. É tu falar eu não quero. Ai, mãe, muito obrigada, já comi tal coisa. Então existem diferentes formas de dizer não e de entender o não, né? Eu falo que o grande problema é a internalização do não. Muitas vezes os pacientes acabam, tipo, ai, não posso, ai, é dolorido, tipo, ou, né, a questão do, então diz que tu pode, porque daí pelo menos tu não vai comer a forma inteira da lasanha. Tu vai sentar e vai comer, tipo, um pedaço de lasanha, um pouquinho de arroz, vai tomar tua Coca Zero e, meu, fechou. Tu comeu, tu socializou e tu tá de dieta ainda assim. Alana, quem tá assistindo agora vai pensar assim, pá, vou criar meu método. Óbvio que não é assim. Eu acho que quem tá pensando vai pensar assim, ó, vou ter que ir nessa nutricionista. Vou ter ela dá doce de leite bebido. Mas uma galera que tá assistindo agora provavelmente vai pensar assim, vou criar meu método. E quanto tempo tu demorou pra chegar nesse teu método de hoje, assim? Tá. Meu método tá em constante evolução, tá? Isso é... O Rafa fala assim, ele... Meu Deus, tu nunca para, sabe? Porque às vezes eu olho assim, não tá bom. Não é isso, né? Hoje eu tenho alguns pilares que faz uns 3 anos, mais ou menos, né? Que eu instituí como norteadores do meu atendimento, né? Então, eu amo essa analogia e eu acho que eu nunca abri ela fora do consultório. Mas... Atenção, pessoal. Nossa, assim, tão-se privilegiados, real, assim, isso eu só levo pros meus pacientes, assim. Então, eu falo que a nutrição, pra mim, ela funciona como uma cadeira, né? Então, ela tem 4 pés e um assento. Um dos pés é alimentação, um é exercício, o outro é sono e o outro é saúde intestinal. Então, a gente tem 4 pés, né? E o assento que vem para arrematar esses 4 pés é o comportamento, né? Então, pensem que se você tiver um pé que tá mais baixo ou tá muito gasto, né? Esse banco vai ficar difícil de sentar, né? Desconfortável. Tu vai ter que fazer talvez mais força para ficar, tipo, mais em cima de um pé ou mais em cima de outro. Se todos os pés estiverem medianos, tu vai ter que te agachar muito para sentar, né? Então, tu tem que fazer com que esses pés estejam fortes, né? Se o teu comportamento não tiver bem elucidado, tu não estiver conhecendo bastante o teu modus operandi em relação à saúde, tu também não vai conseguir sentar. Porque um assento fraco também não segura 4 pés. Claro. Né? Então, eu falo que enxergar o método hoje que eu tenho de atendimento como nessa analogia ajuda muito os meus pacientes a entenderem que eles só tomarem água não vai ajudar. Que eles só fazerem alimentação não vai ajudar. Então, eles entendem que a sinergia dos pés e do assento é o que faz a mágica acontecer. Boa. E não é só nutricionista que a dona Alana é, empreendedora. Moça, tem um monte de coisa aí. Vamos falar sobre o BI. O BI. Né? O BI. Explica pra galera o que é o BI. O BI, eu falo que ele é filho único de mãe solteira, né? Que é meu bebê, né? O BI Coworking é um coworking de consultórios. E ele também, assim, foi uma... O BI, eu acho que foi uma das únicas coisas da minha vida que eu não procurei. Ele caiu no meu colo que nem um tijolo de 6 furos que se eu não segurasse, assim, ó, ia me afundar, né? Então, quando eu abri meu primeiro consultório, eu sempre tive uma visão muito diferente, assim. Então, os móveis do meu consultório não eram todos brancos, era amadeirado. Então, na época, quando eu abri, o pessoal olhava e falava assim, nossa, que diferentão. E aí, muitas colegas minhas falavam assim, ai, deixa eu atender lá no teu consultório um paciente. Aí eu, beleza, né? Na época eu morava com meus pais, eu cheguei em casa um dia, falei pro meu pai assim, pai, tem umas 5 amigas minhas que querem atender lá no meu consultório. Aí ele, mas como assim? Teu certificado, tudo na parede. Aí eu,
Eu, sei lá, né? Meio estranho esse negócio. Aí mas eu, né? Coração bom, né? Falava assim, não, vamos lá. Filha do meio de 3 irmãos, né? Aprendi a dividir as coisas na marra. Aí eu disse, não, amigo, vamos lá, fica tranquila. Elas, não, mas eu te pago, quero te pagar. E eu disse, que me pagar o quê? Tá louca? Aí elas, daí uma comprava umas águas a mais, outras compravam, tipo, alguma coisa de decoração. E aí, na época, o Bi era no segundo andar de uma loja de suplementos, né? O meu consultório era no segundo andar de uma loja de suplementos. E o Jason Praz, que é o idealizador da Flex Nutrition na época, tinha outros 2 consultórios, né? E aí ele falou assim, faz a gestão aí, tô vendo, tem um monte de gente que vem atendendo teu consultório aí. Ele falou assim, a única coisa que eu quero é que tu deixe o prédio limpo. Eu era a única mulher do prédio, né? Tinha a Muscle Heads, que era uma agência lá, de marketing, mais voltado pra nutrição. E embaixo a Flex, né? Então era uma almarada. E eu era a única mulher que ficava o dia inteiro dentro do prédio. E aí tá, beleza, comprei os móveis da recepção, tipo... E aí, assim, em um mês tinha 15 nutricionistas atendendo no Bi, né? E aí eu falo que eu fui muito abençoada quando eu fui criar o marketing do Bi, assim, o branding do Bi. Porque eu comecei pensando, vamos lá, psicologia das cores, né? E nisso o Cezinha vai adorar, assim, essa história. Psicologia das cores. Eu disse assim, o que eu acho que é importante para um nutricionista ser eficiente no tratamento, no atendimento? Ele ser criativo. Aí eu assim, beleza, amarelo. Amarelo, criatividade. Eu assim, o nome tem que ser fonético e tem que vincular com amarelo. Aí eu fiz uma lista de nomes. Aí daqui a pouco tem que ter um conceito. E eu disse assim, nós somos um espaço compartilhado, a gente divide conhecimento. Beleza. Sistema de colmeia, né? Comecei a pensar assim, quem trabalha junto? A abelha. A abelha trabalha junto. Aí eu disse assim, abelha. Junto, é amarelo, não sei o quê. Né? Espaços compartilhados, taranana. E aí, cara, daí, tipo, brilhou assim na mente, assim, deu, Bi. Tipo, Bi é fonético, amarelo, as abelhas polinizam, né? Conhecimento, então os nutricionistas são as abelhas que polinizam conhecimento, trabalham juntos em prol do mesmo objetivo. Produzem um alimento? Exato, que é impactar, né, a vida das pessoas através do conhecimento, impactar a saúde das pessoas. E aí, assim, nasceu, né, depois do Alimento X, né, o Bi Coworking. E o Bi já teve várias sedes, né, bem como a gente já falou, né, a vida do empreendedor não é fácil. Então, com 90 dias de atuação, o Bi teve que trocar de sede, tipo, compulsoriamente, porque o prédio ia fechar. E aí eu saí de um total de investimento, sei lá, na época não tinha nada, tá? Eu falo assim, eu nunca vou esquecer das pessoas que me ajudaram quando eu não tinha nada. Porque essas vão ser as pessoas que vão estar comigo quando eu tiver tudo. Na época, assim, meu primeiro consultório, minha mãe me deu a mesa, meu pai me deu o frigobar, meu tio me deu o ar-condicionado. E quando eu fui fazer, tipo, o Bi em si, eu comprei, eu já tinha um pouquinho de grana, daí, tipo, comprei um sofá, comprei uma cafeteira e tal. E isso durou 3 meses, né? Então, tipo, eu saí, e daí eu pensei assim, bom, agora é o vai ou racha. É, tipo, ou eu, de fato, faço o Bi virar uma empresa, ou acabou aqui a brincadeirinha, né? E aí eu mas tem 15 pessoas que estão comigo, como é que eu vou deixar 15 pessoas na mão? 15 pessoas que atendem. Eu poderia tranquilamente ter fechado e daí... Sim. Ter ido atender em qualquer outro lugar. E aí, me lembro que eu cheguei na sede anterior do Bi, assim, e eu olhei, assim, o prédio, e eu falei assim, é aqui. É aqui. Aí meu pai falou assim, cara, tu é louca. Eu falei assim, tu é maluca. E mesmo assim, né, ele fala que tu é maluca, mas meu pai sempre teve na disciplina do meu lado, né. Se eu falar assim, pai, eu quero tal coisa. Ele olhava assim, vê lá se tu vai conseguir. E ele fica assim, essa guria vai conseguir. Então, desafio. O Bi sempre foi, assim, um desafio e segue sendo. Quantas pessoas tem hoje lá contigo na Bi? Hoje nós temos 40... Hoje entraram mais 2. Nós temos 49 nutricionistas que atendem. Nossa, onde é que é o Bi? O Bi fica na Ipiranga 40, no trem de Orla, ali
na Ipiranga, tipo, na diagonal do Praia de Belas, né? Qual é o arroba pra galera achar? @BeCoworkingPoa. Boa. Cara, a gente tá passando por um processo agora de automatização, né? Então, o caminho é a tecnologia, né? Sim. Então, a gente aderiu a software de coworking, a gente tá fazendo todo um sistema de automatização, de integração de acesso, né? E escutar muito as pessoas, né? Os teus usuários, né? Então, eu escuto muito os Nutris. Faz toda a diferença. Nossa, total, assim. E isso é muito massa, assim, de entender. Não necessariamente... Tu pode ter acertado numa ideia. Uhum. Mas não necessariamente todas as pessoas precisem concordar contigo, né? E elas não vão concordar Elas contigo. não vão concordar. Todas com certeza não, mas a maioria também não vai concordar. E eu acho legal tu pegar esse feedback das pessoas, que nem aqui no podcast também. Sim. A gente lançou, já tem como é que eu vou dizer isso? Já tem um episódio no ar, hoje a gente já tá gravando o 5º, já tem um episódio no ar e a gente recebeu alguns feedbacks que, cara, graças a Deus, maravilhosos até agora. Mas tem alguns pontos que a gente precisa ir melhorando, né? Uhum. Então, escutar as pessoas é parte do processo também de melhora. Mas eu queria entrar num outro assunto rápido, assim, contigo, já que a gente foi do nutricionista para o empreendedor, a Bicoworking. Teve um rolê aí no meio da tua trajetória que do nada tu apareceu atuando, cara, em outra área completamente diferente da nutrição, né? Sim. Tu foi, acho que pro meio do futebol, pro meio do evento, do entretenimento, e daqui a pouco eu olhei assim e eu falei, cara, o que a Lana tá fazendo aqui nessa galera, cara? O que a Lana tá fazendo no meio dessa galera, mano? E eu queria que tu dissesse, assim, porque, assim, as pessoas estão nos escutando e elas vão passar por situações assim também, né? Alguns vão, outros não, enfim, mas o que aconteceu contigo? Como tu lidou... Parece que eu fiquei doente. Não. Como tu lidou com isso e como tu atrelou junto a tua carreira de uma nutricionista já consolidada e atuando lá em outra área. Eu queria que tu falasse um pouco disso. O meu diagnóstico de infelicidade. Então, vamos começar, né? Explicando para as pessoas, eu acho que basicamente o que rolou, né? Ano passado, do zero, né? Vamos lá. 2022 foi um ano que eu decidi que eu ia dar o check em uma dos meus objetivos profissionais, mas que eram praticamente pessoais, né? Eu sempre fui apaixonada por futebol desde criança, né? E eu queria muito trabalhar num clube. Então, quando eu recebi o convite para trabalhar no Monson, que foi o primeiro clube empresa aqui do Rio Grande do Sul, esse convite veio por meio também de pessoas que me conheceram através do futevôlei. É o mais louco, né? Eu falo assim, o futevôlei, ele impacta vidas e é muito agregador. E aí, fui trabalhar no Monson, eu cheguei bem no iniciozinho do clube, né? O clube começou em outubro de 21 e eu iniciei as minhas atividades no clube em fevereiro de 22. Então, eu cheguei, né? E aí, tu tem que fazer toda uma estruturação, né? E aí, eu trabalhei lá muito mais com cozinha do que com performance, né? Porque o clube ainda não estava estruturado na época para isso, né? Então, tu tem que dar atenção primeiro para a saúde do que para depois dar atenção para performance. E, enfim, né? Depois de um tempo dentro do clube, eu conversando muito com o presidente, eu falo assim, o presidente, que é o Lucas Pires, até hoje, a gente tem uma relação bizarra de amizade, assim, e pela identificação, assim, das skills, né? As personalidades muito fortes. E que eu falo assim, quando tem duas personalidades muito fortes trabalhando juntas, são 2 caminhos, né? Só 2 caminhos. Não tem como dar meio certo. Ou vai dar muito certo, ou dar muito errado, né? É só isso. Eu falo assim, 2 personalidades fortes trabalhando, é assim. Ou é estouro, tipo, meu Deus, assim. E aí, quando eu decidi sair do clube,
o Lucas me convidou para trabalhar numa empresa que ele ia abrir aqui no Brasil, né? E ele falou assim, é outra área, tu não vai precisar te deslocar lá pro Itapuã, quase, né? Muito longe. É em Porto Alegre, mas muito longe. É bem região longe. central. Eu moro na zona central, mas era muito longe. E aí, beleza, né? Eu abracei a ideia. E aí, eu não sabia o que era. Quando eu... né? Pessoa muito louca. Eu abracei a ideia sem saber o que era. Eu falei pra ele assim, bora. Por quê? Porque eu amo um desafio. Se tu me disser assim, tu não vai conseguir virar essa lata e ela ficar assim, eu assim, ó, eu vou. Eu vou. Com certeza eu vou. Então, eu comecei a instaurar e implementar todas as ações da Ozzy Music, que é a empresa hoje deles de entretenimento. A Monsum, né, VP, que é a multinacional, ela tem vários braços, né, de atuação. Então, tinha esporte, tinha entretenimento. E aí, comecei a atuar na parte de entretenimento e eu era o operacional, administrativo, tipo, meio que tudo, assim. A gente foi meio que montando a empresa que nem um quebra-cabeça, né. E aí, eu trabalhei como produtora executiva do Novishima, trabalhei como produtora executiva do Virozoeira. E, cara, eu falo assim, foi uma experiência ímpar, assim. Tipo, eu conheci pessoas sensacionais, eu produzi eventos e sem ter nenhuma formação na área, sem conhecer ninguém da área e sem, tipo... Cara, era total, assim, eu olhava assim, eu tenho que melhorar. Eu preciso melhorar, eu preciso estudar sobre isso. Eu preciso me conectar com alguém que tenha o contato X, porque isso vai me ajudar no meu networking quando eu precisar de um fornecedor tal. Então, e bem isso que eu falei lá no início, né? Graças a Deus eu sempre fui muito comunicativa, assim, e carismática. Então, sempre foi fácil de eu me... de me encaixar. Eu sempre fui bem resiliente, assim. Eu consigo facilmente chegar num ambiente, e talvez essa seja uma das melhores skills, assim, que eu tenho hoje, que é chegar num ambiente, observar ele e saber exatamente como eu tenho que me comportar. Né? Então, isso facilitou muito com que eu conseguisse ser uma produtora executiva eficiente, né? Que trabalhasse na noite, mas eu enxerguei, e aí eu falo, né? O Cezinha acompanhou de perto as minhas primeiras atividades, né? Eu nunca vou esquecer, né? Meu primeiro evento como executiva foi o jantar do Instituto do Vini Júnior. Gente, eu olhei assim... Só isso. Eu mandei pro Cezinha assim, cara, eu não sei nem o que fazer. Aí ele falou assim, ele age como eles estiverem agindo. E eu pensei, então, ok. Eu pensei, tipo espelho. Eu pensei, brincadeira do espelho. Meu pai falava muito isso, né? Quando a gente não sabe o que fazer, a gente não faz nada pra não fazer besteira. Exato. Né? Então, cara, vai lá, senta, olha, participa, escuta muito mais e vai-te embora. E foi uma experiência, assim, demais, assim. Por isso que eu falo, assim, sou muito grata ao Lucas, assim, porque uma das minhas características, assim, dentro da terapia, que eu identifico muito, é que eu sempre fui uma pessoa inliderável. Forte. Muito forte. E tem gente que olha e fala assim, nossa, olha que foda, né? Inliderável. Gente, é péssimo. É ruim, claro que é. É muito ruim. Porque eu sempre tive dificuldade de olhar pra alguém que estivesse hierarquicamente acima de mim. Né? Então, é muito bom porque eu tenho o senso de igualdade com as pessoas, né? Então, quem tá aprendendo comigo se beneficia muito, mas quem precisa me comandar sofre muito também. Sim. Né? Então, eu venho desmistificando muito isso, assim. E esse ano foi um ano que eu não tava muito infeliz. E aí beleza, preciso voltar pra terapia, né? Porque eu tive uma crise existencial em fevereiro, tipo, real, assim. Tipo, meu Deus, não sei quais são os meus valores e propósitos. Eu não sou uma boa amiga, não sou uma boa irmã, não sou uma boa profissional. Enquanto tu tava no entretenimento, tu continuava atendendo como Nutri. Sim, continuava fazendo todas as outras funções. E, inclusive, não fazia só entretenimento musical, né? Sim. Trabalhei
com o Cobra, né, que é um dos maiores muralistas do mundo, né, pessoa sensacional, ímpar. Trabalhei dentro do meio da música em outro país, né, tive a oportunidade de viajar a trabalho, fui para Miami para auxiliar na produção de um DVD, né, então, por isso eu falo, assim, eu aprendi muito com o Lucas. O Lucas é muito meu amigo, aprendo muito com ele. Ele é uma pessoa que, assim, quando ele tinha que falar, assim, pra mim as coisas, ele, olha, não dá pra tu fazer isso. Ele falava assim, não dá. Ele, não dá pra tu fazer tal coisa. Isso não é o comportamento que uma pessoa que é executiva, Entendi. produtora executiva pode assumir. Então, ele me ensinou muito e eu amadureci muito, assim, né, no último ano, assim. Muito como pessoa, como profissional, mas principalmente como mulher, assim. Aprendi muito, assim, como me portar, o que que dá, o que que não dá, o que que pode falar, o que que não pode. E daí tu teve no meio desse rolê, tu tava numa área que tu não conhecia, que tu tava conhecendo, um desafio e tal. Teve uma crise, aprendeu muito, como tu disse, né? Aprendi muita coisa e quando tu resolveu encerrar esse rolê e focar novamente, vamos para nutrição, pro Bicoworking, que é onde eu sou de fato realizado. O que tu trouxe de aprendizado dessa experiência para cá, enfim? O que eu entendi inicialmente era que o estilo de vida que eu procurava não casava com o que eu tava fazendo dentro do entretenimento. Ponto. Quando a gente fala de entretenimento, tu tem que entender que tu vai abrir mão. E, nossa, eu tenho certeza que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muitas referências que trabalham com entretenimento e que por muito tempo tiveram que abrir mão da vida pessoal ou de uma vida saudável, né, pra fazer o negócio girar. Sim, né? sim. Então, o que eu comecei a ver? Que eu chegava das operações às 5 horas, e sempre por ter esse perfil, assim, do excelente ou nada, eu estava em todas as operações. Então, eu chegava em casa das operações 5 horas da manhã, eu dormia 3 horas e às 8 estava atendendo. Aí não tem como, sabe? O pilarzinho aquele do banco, o sono já vai indo pro... Exatamente. E aí eu comecei a meter IH, começou a gritar, né? E aí eu comecei a olhar assim, daí eu não conseguia treinar, aí direto acontecia de eu ter que viajar a trabalho, ficava 10 dias fora. Aí, já aconteceu de ir pra Itu. 12 dias em Itu. Em Itu, a minha diversão era trocar de hotel, porque nenhum dos hotéis tinha academia. Aí eu ia correr na rua pra espairecer. Daí ficava o dia inteiro na frente do computador dentro do hotel, né? Por que eu trouxe esse assunto, assim? E acho que já pra gente encaminhar pro final, que o nosso tempo já tá corrido, por que eu trouxe esse assunto? Por mais que tu seja, ou as pessoas em geral que estão nos assistindo, por mais que tu seja uma profissional já credibilizada na tua área de atuação, surgiu para ti e vai surgir para outras pessoas. Para várias pessoas. Outras propostas, outras oportunidades, e foi uma questão que tu não disse não. Né? Tu poderia ter ficado acomodada ali e, cara, é isso aí. Mas, no teu caso, tu disse sim, foi lá, conheceu um monte de gente. Provavelmente tu trouxe muitas experiências de lá que tu vai agregar nos teus negócios. Aqui, sim. Não só no atendimento, na Bicoworking, na gestão mesmo. Na gestão total. Então, tu tem um saldo, querendo ou não, positivo dessa experiência que tu foi viver lá. Tu foi dormir 3 horas por dia, cara. Tu já é credibilizada. Tu sabe, tu já faz sucesso, tu já tá com a tua conta tranquila. Sim. Sabe? Que é a grande preocupação de quem tá começando, né? Tu aceitou um desafio e foi conhecer mais coisas. Eu acho que isso é o mais doido, assim. Porque quando eu comecei a trabalhar com isso, todo mundo fala, você é doida? Fala assim, cara, tem tua empresa, foca na tua empresa. E aí, eu acho que entra muito o porquê das coisas, né? Então, eu falei pra vocês ali, eu tive essa crise existencial e voltei a fazer terapia pra entender mais sobre mim, né? Quais eram os meus conceitos, quais eram os meus valores inegociáveis, né? Então, eu entendi que liberdade, pra mim, é um valor inegociável, né? Ser excelente e ser comprometida são valores inegociáveis pra mim.
E aí, no processo, eu comecei a conversar sobre propósito, né? Porque eu acho que a não identificação do propósito fez com que eu me perdesse, assim, tipo, quando eu tava fazendo entretenimento e nutrição, tipo, não saber dividir, né? E hoje eu vejo muito e compreendo muito que nenhum ser humano precisa ter um propósito só, né? Assim, tem pessoas que vão falar assim, meu propósito é tal coisa, né? Então, eu falo assim, meu propósito é impactar vidas, né? E tem uma frase, né, do Cortella, que ele fala que propósito é aquilo que tu faria de graça. As pessoas te pagam, mas tu faria de graça, né? Então, eu falo que hoje eu compreendo que tem muitas coisas que casam com o meu propósito. Então, trabalhar com futebol hoje é uma coisa que é um dos meus propósitos, né? Fazer com que uma pessoa perca peso e saia do meu consultório realizada é um dos meus propósitos. Ver um nutricionista brilhando os olhos porque teve um bom atendimento com o que ele aprendeu comigo sendo aplicado também é um dos meus propósitos. Então, eu acho que entender os propósitos e valores negociáveis só foram possíveis, tipo, essa jornada só foi possível por causa do meu descontentamento da inércia. Sim. Né? De ficar assim, tá, e agora? Pra onde eu vou? Né? Eu sou uma pessoa que, como eu falei no início, eu sou apaixonada por estudar, por ensinar e principalmente por aprender. Eu falo assim, é uma briga, gente, para não estar em uma pós-graduação. Tipo, eu juro pra vocês, assim, ó. Eu gosto. Hoje a mão chegou assim, ó. Eu cheguei a preencher o formulário do MBA. E eu assim, não posso. Eu assim, eu já estou fazendo. Bom, estou fazendo uma formação em executivo de futebol agora, né? Então, Eu queria fazer outra junto, assim. Pra quem já fez 2 pós-graduações né? simultâneas. Né? Tá, E daí tem parte de patrocínios, que eu gosto muito de trabalhar, né? Mais vinculado com esporte. Então, no fim das contas, eu acho que tudo casa um pouco com esporte. Acho que a gente pode conversar com a Lana sobre patrocínios pro podcast mais vezes, né? Mais a sério, assim, né? Oferecer meu serviço pra você. Exatamente, vem pro lado Imagina de os cá. guri fininhos aqui, ó. Alana, queremos te agradecer a tua participação, a dividir tudo isso com a gente, né, conosco. Eu acho que a gente acertamos. Sim. Que a gente precisava de uma mulher do teu tamanho aqui para trazer tudo que tu trouxe para com certeza inspirar um monte de gente. E eu tenho certeza que a gente tem muita gente aí na rua. Eu digo sempre, né, Porto Alegre é um lugar de pessoas muito capazes, de profissionais muito bons. Como diriam nossos amigos, fábrica de campeões. Fábrica de campeões. Porto Alegre é um lugar de quem quer fazer sucesso, faz sucesso, né? Impressionante. A concorrência em qualquer área aqui, ela é, nossa, muito grande. E eu acho que com certeza a gente encerra esse episódio com muita gente que nos assistiu saindo daqui inspirado por ti e tendo a certeza, assim, de que, cara, tem uma pessoa lá que eu quero seguir aqueles passos ali. Feliz. Fico muito feliz mesmo de escutar isso. Ainda mais vindo da tua pessoa. A seda voltou, né, gente? Conseguiu. O Cezinha rasgando essa seda desde o início. Finalizou com... Ele deu pro chão. Mas cara, uma troca é uma afinidade. Mas só pra encerrar, assim mesmo. Tu sabe, né, que eu só não consumo os teus serviços porque o meu cabelo é um pouco maior do que o que tu costuma cortar lá, né? Não dá. Mas pra mandar o nego velho lá, né? Nego velho. Não, falei pra ele. Eu tenho uma barbearia aqui embaixo. Ele disse, tá meio grande. Eu disse, uma barbearia aqui embaixo. Aqui, ó, vai. Eu vou colocar um rapelzinho. Colocar um rapelzinho de jogo lá embaixo. O Rafa, com certeza, é um que vai vir aqui conversar também, porque... Ele vai adorar o convite. Mas só pra, que eu ia dizer, né, pra gente finalizar, eu vou assinar embaixo, o que o César falou da Lana também. Mas, cara, o que tu, tipo assim, ó, provavelmente vai ter alguém aí que é assistindo a gente que também é da tua área, que também é dessa parte de nutricionista e tal. E o que tu
diria pra quem tá começando, assim, tipo, rápido, breve, nada muito, né? Mas o que tu diria, assim, eu vi que tu fala muito sobre o estudo, né? Eu acho que isso aí é o que a gente tem visto, né, assim, da galera que vem aqui, que a galera que consegue as coisas, que conquista as coisas, é estudo, cara. Tipo assim, o que mais a gente tem visto aqui é sobre isso, né? Sobre o estudo, sobre o querer mais, sobre o não aceitar aquele não, sobre não aceitar perder, sobre não aceitar que aquilo ali não vai acontecer, né? Mas o que tu daria de dica pra quem tá começando na tua área, na tua profissão, nesse momento? Tá, eu acho que algumas coisas, né? Se vincule a pessoas importantes, inteligentes e que sejam maiores do que tu, né? Se tu é a sexta pessoa de uma mesa e tu é a régua, dificilmente tu vai crescer, né? Então, sentar à mesa com pessoas que são mais inteligentes, mais bem-sucedidas, com certeza vai te inspirar e em seguida tu vai ser a sexta pessoa mais inteligente, mais bem-sucedida. Ser obstinado, né? E antes mesmo de ser obstinado, saber para onde você quer ir e onde você quer chegar. Planejamento. Tudo começa no planejamento. Se tu não sabe para onde tu quer ir, qualquer estrada serve. Exatamente. Né? E uma das coisas que eu aprendi é, se tu tiver um bom líder, a estrada vai ser bem mais rápida. Sabe por quê? O líder sabe por onde ir porque ele já passou. E às vezes ele passou pela esburacada. Isso é impressionante. Eu vou... Como é que é? Um negócio de mentoria, né? Não, isso é... Eu falo para os Quem quiser, quem quiser, me chama. Já contrata mentorias. Cara, eu vou trazer uma questão que eu acho que eu trago em todos os episódios. Assim. Tu falou que quem já passou sabe pelo que tá passando. E eu sempre trago a situação pra dentro da família, pra dentro de casa, né? Cara, os teus pais, por mais que tu ache que eles estão falando assim, não faz, não vai dar certo, tal. Por mais que tu pense assim, cara, é a minha geração, pai. Eu sei que funciona diferente hoje. Cara, escuta os teus pais, porque eles sempre estão certos. Sim. Não, e Cezinha, eu acho que tem um valor que eu descobri como inegociável pra mim, que é honrar pai e mãe. Sabe? Cara, pra mim esse é o principal valor inegociável. Cara, família, sabe? E quando eu digo família, eu quero dizer o teu núcleo familiar. O que tu escolheu. Que é realmente pai, mãe, irmão e sobrinho, enfim, sabe? É o núcleo familiar mesmo. Cara, isso é fundamental na vida de todo mundo. Eu acho que isso é o que realmente é onde tá a nossa força pra gente ir adiante, né? Isso aí. Eu acho que tem só pra finalizar essa questão da família que tu falou. Cara, foi um filme que eu vi, tipo, não me lembrei. Um filme que eu vi no cinema. E falavam pra esse herói que a família era a fraqueza dele. Porque sempre que alguém da família dele tava sofrendo, ele ficava desatento, né? E aí, no final do filme, ele tira forças, assim, do além, né? Pra proteger a família, e daí ele fala pro vilão, né? Na verdade, a minha família é a minha força, não é a minha fraqueza. Então, sempre que eu tenho que cuidar agora pra não chorar, né? Falar do meu pai é muito complicado. Cara, eu já tô... Sempre que eu fico perdida ou que eu não sei pra onde eu quero ir, eu me lembro quem eu quero orgulhar, sabe? Quem eu tenho que respaldar. E sempre vão ser os meus pais, assim. E quando eu olho, assim, o sorriso dos meus pais, o brilho nos olhos deles, quando eles falam que a filha deles se formou numa federal, que a filha deles é mestra, que eu tenho a empresa que eu tenho hoje, e eu construí isso tudo com eles me impulsionando, mas com as minhas próprias pernas, é o que me faz ficar em paz com o que eu construí até hoje, com 27 anos. Então... Isso aí. Pai é pai. Nessa choradeira aqui, a gente encerra. Espero que vocês tenham gostado. @mentes.emação. @segue o tio Will.
@cesar.camerini. Deixa os teus aí, Alana, por favor. @alana.susbach e @bicoworkingpoa. Galera, muito obrigado. Caiu um ciclo aqui. Eu fiz o homem chorar. Tem poeira, Gabriel, aqui. Tem pai. poeira aqui no canto. Mas, de novo, obrigado por ter vindo. Obrigado, agradeço. Will, por mais um episódio. Estúdios Combo, muito obrigado por tudo. E espero que tenham gostado. É isso aí, gente. Ativem o sininho, se inscrevam no nosso canal, porque isso é muito importante. É muito importante. Não apenas assistam. Se inscrevam e ativem o sininho para receber as notificações. Mentes em Ação agradece. Tomara que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando. Até a próxima.